Olá, sejam bem-vindos à aula sobre anestéticos locais. Iremos falar sobre o conceito, estrutura molecular, classificação, mecanismo de ação, farmacocinética e efeitos das diversas indicações clínicas. Os anestéticos locais são fármacos que agem produzindo perda transitória de sensação em uma região definida, sem perda de consciência. A finalidade de sua aplicação é bloquear transitoriamente a condução nervosa de impulsos sensoriais da periferia para o sistema nervoso central. Aqui temos a estrutura molecular. Os anestéticos locais são formados por um grupo lipofílico, geralmente um anel de benzeno, separados de um grupo hidrofílico, geralmente uma amina terciária, ligados por uma cadeia de éster ou uma cadeia de amida. São classificados de acordo com a sua estrutura molecular em ésteres e amidas. Dentre exemplos dos ésteres, temos a cocaína, que já está em desuso, a benzocaína, procaína, tetracaína e ropivacaína. E as amidas, temos exemplo aqui, bupivacaína, lidocaína, mepivacaína e prilocaína. A duração de ação desses anestésicos podem ser classificados em curta duração, moderada duração e longa duração. Aqui temos o exemplo da procaína, onde ela é de curta duração, podendo durar de 20 a 30 minutos, associado à epinefrina, que é um vasoconstritor, no qual ela tem a finalidade de aumentar o tempo de duração, aumentando, portanto, para 30 a 45 minutos. Outro exemplo aqui temos a lidocaína, com um tempo de duração de 30 a 60 minutos. Quando utilizada com a epinefrina, ela aumenta para 120 minutos o tempo de duração. Ou seja, o uso da epinefrina, que ela é um vasopressor, ela vai diminuir a absorção sistêmica desses anestésicos, diminuindo assim a toxicidade e aumentando a duração de ação desses anestésicos aqui, ó. Ela vai aumentar o tempo de duração. Aqui temos algumas características físico-químicas, no qual determinam o início e a duração dos anestésicos, que pode ser em relação ao pH do tecido, pK do fármaco, morfologia do nervo, a concentração, a lipossolubilidade e a potência. Então, quanto mais lipossolúvel for o fármaco, maior vai ser a sua toxicidade. Porém, também maior vai ser o seu potencial de ação. Então, ela possui uma estreita relação à lipossolubilidade com a potência. Então, com uma alta potência, temos exemplo a bupivacaína, ropivacaína e tetracaína, que são fármacos altamente lipossolúveis. Em relação ao mecanismo de ação dos anestésicos, como é que eles vão agir? Aqui trouxe duas figuras para vocês, no qual aqui está ocorrendo a despolarização, a entrada de sódio através dos canais iônicos, e está ocorrendo aqui normalmente a despolarização de membrana, ocorrendo então a condução do impulso nervoso. Então, como é que vai agir os anestésicos locais? Vão bloquear a ação desses canais iônicos na membrana celular, impedindo assim a neurotransmissão do potencial de ação. Eles vão bloquear, aqui um exemplo, eles vão bloquear a entrada desse sódio, impedindo assim a condução do impulso nervoso e a excitabilidade da célula neuronal, impedindo também a condutibilidade dos impulsos nervosos. Ou seja, eles agem bloqueando esses canais de sódio, impedindo a entrada do sódio na célula. Aqui está ocorrendo normalmente a entrada do sódio, ele vai agir nesses canais. Em relação à sua farmacocinética, os anestésicos locais possuem
rápida absorção através das mucosas, lenta através da pele. A absorção sistêmica dos anestésicos locais depende do fluxo sanguíneo local e a presença de vasoconstritores. Os locais de maior absorção em ordem decrescente são intravenoso, traqueal, intercostal, caudal, paracervical, peridural, plexo braquial e subcutâneo. A sua distribuição depende da perfusão tecidual, coeficiente de partição, tecidos, sangue e massa tecidual. Metabolização e excreção. Os anestésicos locais ésteres são metabolizados pelas pseudocolinesterases plasmáticas e excretados pela urina. Já as amidas são metabolizados por enzimas microsomais no fígado de forma mais lenta e também excretados através da urina. Possui como efeitos adversos ações cardiovasculares, reduzindo a frequência cardíaca, podendo causar um colapso cardíaco, ações centrais, ansiedade com tremores, euforia, agitação, convulsão, depressão respiratória e reações alérgicas também. A toxicidade dos anestésicos locais varia de acordo com a concentração do fármaco, ou seja, quanto maior a concentração, maior a possibilidade de causar efeito tóxico. Aqui ele pode causar em baixas concentrações o gosto metálico na boca, em concentrações moderadas zumbido, distúrbios visuais, contrações musculares, convulsões, inconsciência, coma, e em concentrações mais elevadas pode causar depressão respiratória e depressão cardiovascular. Temos algumas indicações clínicas que eu vou mostrar no quadro a seguir. Aqui eu trouxe para vocês a maneira de ser aplicados anestésicos, que pode ser anestesia tópica por infiltração, por bloqueio, anestesia espinhal intratecal ou a peridural. Temos aqui o uso da procaína, é utilizada na anestesia infiltrativa, utilizada durante o parto cesariana. A tetracaína, utilização tópica e anestesia espinhal. A lidocaína, anestesia infiltrativa e bloqueio de nervos periféricos e anestesia epidural, espinhal e tópica. A prilocaína, anestesia infiltrativa, dentária e bloqueio nervoso. Bupivacaína, anestesia infiltrativa regional, epidural e espinhal. Articaína, anestesia dentária, epidural, espinhal e regional. E a MLA, que é a mistura eutética de lidocaína e prilocaína, utilizada como anestésico local tópico para a pele intacta normal, mucosas e procedimentos dentários. Então, aqui a utilização de alguns anestésicos locais. Então, que eu quero que vocês aprendam bem em relação ao mecanismo de ação. Como eu falei, eles vão bloquear os canais de sódio, impedindo assim a condução do impulso nervoso. Muito obrigada. Até a próxima aula.